Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a pensar sobre o que temos feito para cuidar do templo do Espírito Santo, que somos nós. A verdade de que somos o templo do Espírito Santo de Deus aponta primeiramente para a forma com que Deus manifestava a sua presença no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, Deus era adorado no tabernáculo construído primeiramente no deserto e mais tarde no templo construído em Jerusalém durante o reinado de Salomão. O templo era o local onde o nome de Deus habitava, no sentido de que sua presença se manifestava de tal forma que todo o templo enchia-se com a nuvem de sua glória, como descrito no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11, que diz: Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Na Nova Aliança, a presença de Deus habita em seu próprio povo, enchendo-os com o Espírito Santo, ou seja, a igreja é o templo de Deus. Existem várias passagens bíblicas que ensinam que o próprio Deus habita em sua igreja. E o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, descreve isso, dito em sua carta, nesta carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 18 a 22, que diz: Pois, por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quando Paulo adverte sobre aqueles que procuram destruir o templo do Espírito Santo, ele se refere a todos que se dedicam a afrontar, corromper e se opor propositalmente à igreja, seja por falsa doutrina ou mesmo por modo de vida mundano que busca influenciar os membros do corpo de Cristo ao erro. Quem age assim não ficará impune, ao contrário, o próprio Deus o destruirá, pois aquele que se levanta contra a igreja se levanta contra o próprio Deus que habita nela. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. Ela é santa em Cristo Jesus, separada do mundo, e Deus a protege e destrói os seus inimigos. Cada pessoa nascida em Cristo e cheia do Espírito Santo é considerada a igreja, ou seja, é o templo em que Deus habita, mostrando que isso implica no caráter pessoal da habitação do Espírito Santo em cada um dos que creem. O grande objetivo do apóstolo ao escrever este versículo é lembrar aos coríntios, e não só eles, mas a todos os cristãos, que o Espírito Santo habita dentro deles, pois mesmo o corpo físico de cada cristão pertence ao Senhor. Aqui é interessante saber que dois termos gregos podem ser traduzidos como templo. O primeiro é hieron, que indica todo o complexo que formava o templo em geral. Já o segundo é naos, e refere-se especificamente ao templo em si, ao lugar mais sagrado. O templo de Jerusalém, esse termo indicava o local onde ficava o santo e o santíssimo lugar, que para os judeus era onde Deus habitava com o seu povo. Paulo utiliza justamente esse segundo termo, naos, para indicar que é no corpo individual de cada seguidor de Jesus que o Espírito Santo de Deus fixa residência. Sem dúvida, muita gente não compreende tamanha honra que está envolvida nessa verdade. Palácios e mansões esplendorosas podem servir de habitação a reis, príncipes, celebridades e pessoas importantes, mas apenas
O corpo daquele que foi redimido por Cristo é que pode servir de morada para o Espírito de Deus. Quero concluir dizendo que o Senhor se agrada de habitar naquele que vive o Evangelho de Cristo, por causa da presença santificadora do Espírito Santo, que faz com que o corpo daquele que nasceu de novo seja verdadeiramente um templo que recebe a presença divina. Não esqueça que no contexto que lemos no início, Paulo fala que o cristão é o templo do Espírito Santo ao tratar especialmente acerca do problema da imoralidade sexual, demonstrando que quem pratica tal coisa acaba profanando a habitação do Espírito, resultando tanto em dano espiritual como físico para si e para os outros. Todavia, a mesma verdade se aplica a todas as práticas pecaminosas que afrontam a santidade de Deus e transgride os seus princípios. Ao escrever aos Gálatas, Paulo ressaltou que as obras da carne caracterizam aqueles que andam segundo as suas próprias concupiscências, mas as virtudes do fruto do Espírito Santo identificam aqueles que vivem e andam segundo o Espírito. Portanto, aquele que é verdadeiramente templo do Espírito Santo, naturalmente será cada vez mais parecido com Cristo, moldado segundo a ação do Espírito de Deus, vivendo em contínua santificação, até que chegará o grande dia em que a habitação divina no cristão alcançará sua mais perfeita e plena expressão, quando ele reinará com Deus por toda a eternidade nos novos céus e nova terra. Esse é o nosso propósito, a vida eterna. Como descrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, que diz: ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Tudo está apontando para esse grande dia. Se cuide, se prepare e mantenha-se em santificação e consagração ao Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por este sopro de vida. Obrigado por nos dar mais este dia. Somos gratos, Senhor. Gratos por este fôlego que o Senhor nos deu para podermos realizar tudo que o Senhor nos chamou e nos preparou para ser. Como é glorioso e como é grandioso viver a sua plenitude e viver a sua verdade. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado pelo Seu amor, obrigado pela Sua presença, obrigado, Pai, por nos manter cada vez mais hábeis naquilo que o Senhor assim preparou. Que possamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, onde o Senhor habita, onde nossas ações, elas delimitam ou fazem fluir a sua presença de uma maneira extraordinária. Que venha o seu reino, que manifeste o seu querer, que manifeste a sua graça, que manifeste a sua glória. Que o seu poder seja, Pai, cada dia mais aperfeiçoado em nós, por nós e através de nós. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Quebre e despedace agora todo tipo, Pai, de armadilhas, palavras, situações, obras das trevas, aquilo que foi feito, dito, falado, entregue, que seja despedaçado e destruído, Pai, em nome de Jesus, e que sua glória seja revelada sobre a vida de cada um dos teus filhinhos. Muito obrigado, Pai, que sobre este dia a abundância, Senhor, da sua palavra e da sua revelação seja sobre a vida de cada um dos seus. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.